estava cheio de ossos, os ossos eram sequíssimos, já passado do estado de decomposição, os ossos já estavam se tornando pó, mas Deus insiste em levar o profeta para ver aquilo que estava acontecendo, e essa visão era o que estava acontecendo com a nação de Israel dentro do cativeiro babilônico. Agora, dentro do cativeiro, você já ouviu falar, a nação de Israel já não tinha mais esperança, já não tinha mais ânimo, estava completamente perdida, aquilo que chamamos de expectativa de dias melhores, porque eles já não tocam mais a harpa, já não querem mais cantar as canções de Sião, eles já estão agora somente se lamentando, questionando os porquês da vida e não conseguem mais almejar um futuro promissor. Só que Deus, ele é muito misericordioso, e Deus, ele permite que nós sejamos provados apenas por um tempo, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque nós entendemos e aprendemos que para toda ação se gera uma reação, para toda escolha se tem uma consequência a arcar com ela. E na nossa vida cristã, na nossa vida de servos do Senhor, quando nós pecamos, Deus, ele é tão justo que ele perdoa os nossos pecados, mas não apaga as nossas consequências. Então o que a nação de Israel está vivendo é consequência dos seus atos. Só que não tenha Deus por alguém punidor, não, porque todavia antes de Deus fazer algo, ele sempre vinha alertando. Só que agora Deus vai levantar um homem por nome Ezequiel, um sacerdote, filho de sacerdote, também chamado Buzi. Só que agora Deus, ele quer mudar, porque até então o que Ezequiel queria para a sua vida era ser sacerdote, seguir a função do seu pai. E agora nós vemos que Ezequiel está aos seus 30 anos de idade, a maior idade judaica para se exercer o ministério. Então nós percebemos que Ezequiel está no início do seu ministério sacerdotal. Só que agora em terra estranha, ele não pode exercer o ofício de sacerdote, porque sacerdote era regional, sacerdote era uma função nacional. Ele não poderia fora da sua terra exercer a sua função. Então é por causa disso que Deus agora vai o levantar como profeta dentro da Babilônia. Ezequiel agora vai começar a ser porta-voz de Deus dentro da Babilônia. Eu começo a entender que eu posso fazer planos, eu posso ter muitas das vezes a minha vontade e o meu querer, posso até me preparar para aquilo, só que se aquilo não for a vontade de Deus, muitas das vezes não vai prosperar. E eu preciso que você entenda, não se decepcione quando os seus planos não derem certo, quando a tua vontade não acontecer de acordo com o que você planeja. Entenda que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida, e Deus sabe o que é melhor para nós. Então, com a necessidade agora de um profeta dentro da Babilônia, Ezequiel é escolhido. Ezequiel começa a profetizar sobre a nação de Israel dentro do cativeiro. Agora vai chegar o momento que Deus vai o levar em espírito. E esse lugar que Ezequiel é levado, ninguém gostaria de estar, porque a visão não é agradável. Porque o que ele vai contemplar ali não é uma visão de um jardim florido, de pastos verdejantes. Não, é um vale, é um cemitério. E pasme, está tudo sobre a terra, está visível. Se você for hoje em alguns dos nossos cemitérios que tem aqui dentro da cidade de Mantena, você muitas das vezes não vai contemplar os ossos sobre a terra, porque tem as tumbas, as lápides, aquelas coisas bacanagem. Só que o que Ezequiel está vendo agora é sobre a superfície do vale uma imensidão de ossos. Um vale, cemitério, é um lugar que eu não quero estar. É uma visão que eu não quero ter. É um lugar que, em último caso, eu vou, mas com um sentimento ruim, porque eu só vou por dois motivos.
ou melhor dizendo, por um motivo, eu estou perdendo alguém, eu já perdi alguém, estou indo visitar aquele alguém que eu já perdi. Então o sentimento de estar num lugar desse não é um sentimento bom. Por isso que eu digo, não é um lugar onde eu gostaria de visitar, não é uma visão que eu gostaria de ter. Mas Ezequiel é levado, perceba que a mão do Senhor levou Ezequiel, porque ali Deus queria revelar algo para ele. Muitas das vezes Deus vai me levar para lugares que eu não quero ir, mas é necessário que eu vá, porque Ele tem algo para me revelar, porque Ele tem algo para me mostrar. Muitas das vezes não vai estar no meu trajeto, no meu cronograma, visitar ou estar em determinados lugares, mas está no cronograma dos céus me conduzir até lá, porque ali tem uma lição que eu preciso aprender, porque ali tem uma visão, tem algo dos céus que precisa ser revelado a nós. E assim era, ou foi com Ezequiel. Deus queria mostrar para Ezequiel como estava o estado da nação de Israel. Agora, quando Ezequiel chega ali em espírito dentro do vale, imagino eu que o choque de realidade foi grande, então ele ficou parado, porque o texto diz que a mão do Senhor o fez andar em volta do vale. Então se o fez andar é porque ele estava parado. Quando ele começa a andar, ele começa a ver, o texto diz que ele começa a ver o que é que estava acontecendo ali, qual era a realidade daquele lugar. Então, no decorrer daquela caminhada, ele começa a perceber o que é que Deus queria falar para ele. A primeira lição que eu aprendo é: quando Deus me leva para um vale, eu não posso ficar parado, eu preciso me movimentar. Quando Deus me leva em determinada circunstância, não é para me assentar e cruzar os braços, porque Ele tem propósito comigo ali. Eu não fui para lá coincidentemente, então eu não posso de forma alguma ficar parado. Ezequiel começa a rodear aquele vale e começa a ver aquela situação, começa a entender e começa a perceber algumas coisas. Por que você diz isso, Patrick? Ezequiel começa a perceber o que estava acontecendo ali. É por causa da pergunta que Deus faz para ele e devido à resposta que ele dá a Deus. Porque quando ele rodeia aquele vale, o texto diz que ele vê aquela multidão de ossos que estavam sequíssimos, estava sobre a face do vale, e vem a palavra de Deus para ele dizendo: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel, eu creio que não foi imediata aqui, porque antes dele responder, ele precisa fazer uma análise de tudo que está acontecendo, pastor. Porque se ele responde imediatamente, ele responde na ótica humana, e o que está acontecendo aqui não é para ser visto na ótica do homem. O meu erro, o nosso erro é muitas das vezes limitar-nos à visão dos nossos olhos carnais e não entender o que os céus está fazendo, o que os céus está criando a circunstância para que nós entendamos qual é o projeto. Então, quando Deus pergunta para ele: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? A minha pergunta imediata era: tem jeito não? Não tem jeito. Só que Ezequiel começa a analisar os fatos. Espera aí, quem me trouxe foi ele, quem me fez rodear aqui foi a mão dele, quem está fazendo a pergunta é ele. Ele sabe que a resposta é óbvia, só que ele não está perguntando na ótica humana. Ele não está perguntando se eu ou se esses ossos simplesmente diante dos meus olhos podem reviver. Então Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Quando Ezequiel responde dizendo que Deus sabia, é porque ele estava entendendo: Senhor,
ao meu ver, nada pode acontecer, mas eu sei que o Senhor não me trouxe aqui à toa. É por isso que a minha resposta é: o Senhor sabe, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem o domínio, o Senhor é aquele que sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. Tu sabes. Aí a resposta para Ezequiel foi, a resposta não, a ordenança para Ezequiel foi: então, filho do homem, profetiza. Profetiza. Deus poderia simplesmente, então, já que eu sei, eu vou fazer. Não. A palavra de Deus para Ezequiel: profetiza. Sabe por quê? É porque no meio do meu e do teu vale, quem tem que se posicionar somos nós. Tem momentos de lutas que enfrentamos, que não é a profecia do pastor que vai mudar a minha situação, não é a profecia do obreiro, não é a irmã da revelação, não é. Tem vale que eu e você enfrenta, que quem tem que profetizar somos eu e você. Quem tem que se posicionar sou eu e você. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: sabe por que a tua situação não mudou até hoje? É porque você está escorada na oração de alguém, é porque você está escorado na vida de alguém, e Deus está dizendo para você: eu te coloquei é para você se posicionar. Se fosse para fulano, ciclano ou beltrano, eu tinha trago ele junto. Deus me trouxe aqui para pregar uma palavra para você, dizendo: está na hora de você se posicionar, porque Deus já te deu autoridade, Deus já te outorgou a palavra liberada da parte dele, e você profetiza ou você continua calado? Porque tem muita gente que aceita a situação, tem muita gente que é levado para determinadas circunstâncias e aceita aquela situação, até sabe, até responde como Ezequiel: Senhor, tu sabes, mas não abre a boca para falar, mas não abre a boca para profetizar, mas não abre a boca para nada. Aí Deus está dizendo: até quando? Até quando você vai entender que eu posso, mas não vai colocar a tua fé em ação? Tem gente que até crê com palavras, mas e atitude? Tem gente que até acredita que Deus pode fazer, mas na hora de exercer a fé, será? Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que está afundado em uma determinada situação e crê que Deus pode fazer, mas ele continua naquele mesmo estado, porque acha que Deus faz na vida do outro, mas na dele não é possível. Hoje Deus me trouxe aqui para te alertar: é momento de você se posicionar e começar a profetizar na tua vida, porque tem gente que é profeta na vida dos outros, mas e a tua vida? Paulo orienta Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. E depois da doutrina e dos irmãos. Eu oro para fulano, eu oro para ciclano com tamanha fé, com tamanha certeza, mas quando eu caio em determinada situação, eu não consigo orar por mim mesmo. Eu tenho fé para acreditar que Deus faz na vida do vizinho, mas não consigo colocar a minha fé em ação e dizer: Senhor, eu creio que tu podes, então eu profetizo que todo mal sai, que tudo aquilo que não provém do Senhor sai hoje, a minha vida muda hoje, a minha história muda hoje. Eu não aceito isso na minha vida, eu coloco a minha fé em ação nesse momento. Esse vale que está com aparência de morto vai tornar a ter vida. Eu preciso me posicionar. Ezequiel, quando aceita
e exerce a fé em Deus, ele vai liberar a palavra. Só que a profecia dele não era para uma igreja viva como essa. A profecia dele era para um exército de osso. E já até foi exército, mas hoje está. Mas mesmo assim, ele entende que a ótica não é humana. Aí a palavra de Ezequiel é osso seco. Ouvi a palavra do Senhor. Mas espera aí, como é que osso ouve? Não sei, não me pergunte, não tenho como explicar. A explicação é Ezequiel, mediante a tamanha fé que ele detinha em Deus, ele abre a boca no meio do vale, porque a situação estava caótica, ele precisava se posicionar para que algo acontecesse. Ele vai dizer: olha, osso seco, não quero saber se tem ou não tem jeito. A história é a seguinte: ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. E o texto diz que começa um movimento, começa um reboliço, começa osso se chocar em osso. Imagina a guerra que não estava acontecendo ali. Imagina o barulho. É por isso que o texto bíblico diz um reboliço. Cada osso começa a se juntar no seu próprio osso. As coisas começam a entrar no seu lugar. Tudo começa a ficar organizado, ordenado. Não tinha osso do braço na perna. Não tinha costela da direita entrando na esquerda, não. Era cada osso no seu osso, porque quando Deus faz, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Ele trabalha com ordem, Ele trabalha com organização. Não pense você que o reino de Deus cresce bagunçado. Não pense você que ministério vai sendo alcançado de forma bagunçada. Não, é cada coisa no seu lugar, é cada passo no seu tempo, é tudo organizado. Aí depois que cada osso já estava no seu devido lugar, o texto diz que vem a palavra do Senhor a Ezequiel mais uma vez, dizendo: Ezequiel, pode tornar a ter vida? Então profetize. O texto diz que começou a crescer nervos, começou a crescer músculos. Agora vem a pele e cobre todo. Aquilo que agora era esqueleto, aquilo que outrora era esqueleto, agora é um ser humano, mas ainda está caído. Aí Deus dá mais uma ordem para Ezequiel: Ezequiel, profetiza vida. Profetiza vida. Não, mas está caído, Ezequiel, não quero saber. Profetiza vida. Senhor, mas até servir ao Senhor outrora, mas por um motivo ou outro, Ezequiel, profetiza vida. Mas Senhor, eu estou aqui na igreja e ele está lá no bar agora. Ei, Ezequiel, não quero saber. Profetiza vida. Senhor, mas não quero. Você não está entendendo. Eu vou melhorar para você entender. Tem circunstâncias que parece que não vai. Tem situações que não tem condições de acontecer, de ser. Já perdeu, já não tem mais esperança. Mas Deus está dizendo: eu preciso que você tenha a fé que eu posso fazer. E quando você entender que eu posso fazer, coloca a tua fé em ação e profetiza a vida.
Não entendi, Patrick. Profetiza vida dentro da tua casa, profetiza restauração dentro do teu casamento, profetiza salvação dentro do teu trabalho, profetiza para eu não sei o que, mas você precisa profetizar. Onde você quer que for, onde você estiver, Deus te levanta como profeta e você precisa exercer esse ministério. Profetiza. Ezequiel abre a boca até o canto. Vento dos 4 cantos começam a soprar dentro daquele vale. Agora aquele exército coloca-se de pé mais uma vez. Não sei, mas o texto me deixa pensar se era um exército. Eu quero acreditar que quando o espírito de vida é insuflado em suas narinas mais uma vez, eles se colocam de pé e começam a marchar. Aí o Senhor começa a dizer para Ezequiel: está vendo, Ezequiel? O estado de Israel era como esses ossos, e já não tinha mais esperança, e já não tinha mais expectativa de que ia sair dessa situação. Só que assim como eu fiz com esses ossos que estavam sequíssimos, os coloquei de pé mais uma vez como um exército vivo, assim eu farei com a nação de Israel. E se você é conhecedor da Bíblia Sagrada, você está entendendo que o contexto é o mesmo de Jeremias capítulo 18. Quando a palavra do Senhor vem a Jeremias dizendo: Jeremias, levanta e desce até a casa do oleiro, que ali te farei ouvir minhas palavras. Só que peraí, você é um bom entendedor, e você, assim como eu, percebeu que no versículo 1, Jeremias na sua casa estava ouvindo Deus falar. Por que Deus não fala ali? Mas fala para Jeremias sair de casa e descer para a casa do oleiro. É porque, de acordo ou na medida que eu me submeto à vontade dele e desço, o nível da revelação muda. Tem muita gente que vive na superficialidade porque Deus está chamando para águas profundas, mas ele insiste em pescar na beira do mar. Jeremias faz o seguinte: desce à casa do oleiro, porque é lá que você vai ouvir a minha palavra, porque é lá que eu vou te entregar a revelação, porque é lá que eu vou te fazer saber qual é a minha vontade. E Jeremias desce, quando chega lá, o oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando, fazendo o seu vaso de barro, trabalhando sobre a sua ferramenta, sobre as rodas de madeira. Aí ali em um determinado momento, o vaso que o oleiro estava fazendo, ele se desfaz, ele perde a forma. A tradução da palavra quebrou, que está em Jeremias capítulo 18, que está escrito na sua Bíblia, é perdeu a forma ou se deformou. Quando aquilo acontece, nós logo imaginamos: não serve mais, e já perdeu a forma, não é próprio mais para dar continuidade àquele trabalho. Só que eu aprendi 2 verdades observando a casa do oleiro. A primeira é que todo vaso que no momento do trabalho perde a forma, ele não é lançado fora, ele é reaproveitado e feito um vaso novo.
como aconteceu aqui em Jeremias 18, porque o texto diz que quando o vaso perde a forma, o oleiro torna a fazer um novo vaso ou outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí eu fui perguntar a Deus, eu falei: Senhor, eu queria alguma coisa a mais, um subsídio melhor para essa reaproveitação desse material. E o Senhor me deu. Existem inúmeras espécies de barro ou argila, se você preferir chamar, que são alcançados apenas em lugares desolados, lugares onde eu não quero ir, porque o barro ele cheira mal, o barro ele faz bagunça, faz lambança. O barro é um material que me permite nunca ficou dizendo pisa, já fica doido para limpar, porque é algo que incomoda. Ninguém está no meio, ninguém acorda de manhã e diz: eu vou para onde tem barro. Não, ninguém quer ir, porque o barro ele cheira mal. Em 2013, alguns aqui recordam a desolação e o cheiro mau que Mantena ficou devido ao barro após as águas baixarem. Só que o oleiro vai aonde ninguém quer ir. O oleiro busca o que ninguém quer buscar. O oleiro trabalha, gasta tempo com aquilo que ninguém quer gastar. O oleiro investe tempo tirando pedrinhas, tirando pedacinhos de madeira, tirando toda a impureza. Um tempo que ninguém quer perder com um material tão sem valor. Aí quando eu perguntei ao Santo Espírito o porquê, ele me disse: porque eu sei o tempo que eu investi, porque eu sei a qualidade do material que eu fui buscar, porque eu sei o retorno que aquele barro vai me dar depois de pronto. É por isso que eu não jogo fora, simplesmente porque por um momento ele perdeu a forma. Aí Deus diz para Jeremias: Jeremias, está vendo? A nação de Israel, eu paguei um preço alto. A nação de Israel foi separada para mim como tesouro peculiar, como sacerdócio real, como povo adquirido. Então, assim como o oleiro reaproveita esse barro que perdeu a forma de vaso, eu também vou trazer de volta a nação de Israel. Sabe o que Deus estava dizendo a Ezequiel? Ezequiel, hoje eles até podem estar desesperançosos, eles até podem estar como um vale cheio de ossos secos, mas eu estou aqui disposto que mediante ao arrependimento deles, no meio ou do cenário de morte, eu vou tornar a soprar vida. O exército que outrora estava caído vai voltar a estar de pé, e é por causa disso que eu encerro e te convido a ficar de pé. É por causa disso que os ossos estavam sobre a face do vale. Eu disse que se você for em algum cemitério, você não vai ver osso por cima da terra, você vai ver osso enterrado. Só que nós entendemos que quando eu estou em um cemitério, o caixão está descendo, está o coveiro jogando pá de terra, está acabado, Naldo. Ali não tem mais jeito, é o fim de todas as coisas. Só que aqui Deus faz questão de dizer que os ossos estavam sobre a face do vale, ou seja, estava por cima da terra, ainda não tinha sido enterrado.
É Deus dizendo: ainda tem jeito para a nação de Israel, independente do momento que eles estão vivendo hoje. Através do meu e do teu posicionamento, eu vou tornar a trazer vida. Eu não sei se por um momento ou outro alguém que está aqui nesta noite se perdeu ou perdeu a forma diante do Senhor, ou se tem alguém dentro da tua casa que está perdido, está se deformando. Eu preciso dizer para você: é momento de você profetizar sobre a tua casa, é momento de você profetizar sobre o teu vale, porque ainda não tem terra jogado por cima, porque ainda está perdido, mas está sobre o vale. Ainda tem jeito, ainda tem restauração, ainda tem saída, ainda tem esperança. Então levanta a mão lá em cima. Não há palavra. Eu estou pregando na autoridade de um Deus que muda o vale. Eu estou pregando na autoridade de um Deus que tem o poder de restaurar aquele que estava perdido, que tem o poder de trazer de volta aquele que você acha que não tem mais esperança. Eu estou pregando na autoridade de um Deus que era ontem, que é hoje e será eternamente. Tem vida para a tua casa, tem vida para a tua família, tem vida. Ressuscita. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo uma unção de autoridade descendo nesse lugar. Ela vai te canto soi que dereba te canato que se a mãe chocou de si a maior do que narabácia te caiu sobre a caba e canto se de não condivide pedacia ela mata cabiocia é pra me ficar que de arabai te caiu som do cai até ficar mata Deus te dá autoridade nessa noite para você profetizar. Não, e Ele não está perguntando se já está no osso seco. Não, Ele não quer saber. Patrick, mas não quer dar ouvido. Os ouvidos lá dentro de casa está gravado. Não, Ele não está perguntando. A pergunta, ou melhor dizendo, a ordem é: só profetiza. Porque quando tu abrir a boca para profetizar, até surdo vai ter que ouvir. Porque a minha palavra. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida
vida nesse vale. Tem vida nesse vale. Se alegre nessa noite, porque tem vida chegando nesse vale. Soberano Deus, amado Senhor que estás nos céus, Paizinho, Papai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pela autoridade derramada nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado por nos fazer entender, Papai, e o Senhor ainda dá jeito, que o Senhor ainda não mudou. É nós que precisamos voltar a crer. É nós que precisamos voltar a acreditar que o Senhor ainda faz. É nós que precisamos nos posicionar para ver o milagre acontecer. Oh, Espírito Santo, muito obrigado pela restauração que iremos viver a partir de hoje. Muito obrigado pela vida que o Senhor está derramando em nossas vidas a partir de hoje. Muito obrigado pelo céu que está se abrindo nesse lugar. Muito obrigado. Minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. São disposto a queimar por ti. Os filhos já estão chegando aqui. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar. E os versos e canções que eu consegui, todas as vezes quebrantado, só quero te adorar. Teu é o reino pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te adorar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Aleluia. Aleluia. Não há outro lugar, não há outro motivo, não há outro Deus pela qual nós nos aproximemos e nos prostremos diante dele, a saber, o Senhor Deus. Salmos 24 diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Esse é o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, o Deus poderoso. Ele é o Rei da Glória. Você pode declarar isso nessa noite dizendo assim: Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Levante as suas mãos. Aleluia. Eu não sei o que você vai viver essa semana. Eu não sei que tipo de desafio você vai viver essa semana. Mas eu quero dizer para você que sobre a sua vida, meu irmão, não vale nenhum encantamento. Há um Deus que está sobre a sua vida, que tem estado com você nesses dias. Nós vamos fazer uma oração aqui e declarar as questões eternas, que o domínio da nossa casa, da nossa vida está na mão dele. Aleluia. Pai, nós te adoramos, Senhor. E mais uma vez nós queremos alinhar nossa semana contigo. Aleluia. Ai, Jesus, se na nossa segunda-feira, se na nossa terça-feira, se na nossa quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, no sábado, porque no domingo nós estaremos aqui mais uma vez, ó Deus, com coração contrito, voltado em adoração a Ti. Meu Deus, toma a vida do meu irmão, toma a vida da minha irmã nas Suas mãos. Meu Deus, dê saúde ao Teu povo, dê saúde ao Teu povo, Senhor. Dê saúde à tua igreja, derrama a tua graça sobre a tua igreja, derrama saúde sobre o teu povo. Ministra, Pai querido, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Ó Pai, que o Senhor possa ter falado ao nosso coração através da tua palavra, Senhor. Ó Deus santo e poderoso, nos conduza à nossa casa, ao nosso lar em segurança, meu Deus, amparados e protegidos pelo Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite por tudo e te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E juntos nós digamos: te louvarei. Está encerrado, irmão. Não importam circunstâncias, te adorarei. Somente a Ti, Jesus. Por amor sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor,
machucada no jardim, morreu, pensou em mim.